Ruth e Matilde. Esse jogo é o Templo de Afrodite. É um jogo sobre relacionamentos amorosos. Menino, esqueci de falar, cara. Vou ler aqui pra vocês o contexto, tá? Aqui eu vou fazer um jogo, Templo de Afrodite, jogo sobre relacionamentos amorosos. Todo mundo vai acompanhar. Vocês não vão saber quem é a pessoa, porque eu coloco nomes fictícios e dou uma alterada na história pra não expor a pessoa, né? Obviamente. Então vamos nós. A Ruth que me mandou a pergunta, né? Então ela diz assim, olá, tem que falar disso. Ruth e Matilde, 2 mulheres. Eu coloquei as 4 histórias, né? E a história que foi escolhida pelo público, é a história onde a moça dizia assim, que ela estava no primeiro relacionamento lésbico. Ela não tinha experiência de ficar com uma mulher, é a primeira experiência dela, ela só tinha ficado com homens e aí ela estava sem saber se deveria investir ou não. Essa foi a história escolhida. Aí eu vou mostrar para vocês o que ela me mandou. Vamos dizer que o filho dela, ela tem um filho, tá? Não está mais com o pai do filho. Ela e Matilde se conhecem já tem uns 2 anos. Mas só começaram a conversar em dezembro de 2021. No começo, tinha um receio de me aproximar dela, pois ela é professora de alemão do meu filho. E eu, como sou uma pessoa muito intuitiva, achava que ela tinha um envolvimento com a outra professora do meu filho. Alguma coisa sempre me dizia que ali não era só amizade. Em janeiro desse ano, decidi perguntar a ela se ela era solteira, se ela estava solteira. E ela me informou que sim. Eu, como sou muito curiosa, perguntei se ela já tinha tido envolvimento com outra mulher. No caso, com a outra professora. E ela me disse que a moça era apaixonada por ela, mas que o sentimento não era recíproco. Deixei esse assunto de lado e investi tempo e conversa. Começamos a namorar e ela me disse que já tinha namorado sim. Com a outra professora. Quer dizer, a Ruth, a intuição da Ruth estava certa. Olha só, a Ruth é uma pessoa antenada. Pronto, aí a Matilde falou que não tinha dito antes pra Ruth com medo da Ruth, por algum motivo, se afastar. Tudo bem. Ruth deu a segunda chance e continuaram juntas. Quando foi semana passada, descobri que o término das duas era recente e não há 7 meses atrás, como tinha dito Matilde. Menina. Quando começamos a conversar, quando as duas começaram a conversar, Matilde ainda estava na relação com a outra moça. E de fato só terminaram no final de janeiro. Ou seja, mais uma mentira. Então diz a Ruth aqui pra mim. Estou tentando superar mais essa mentira. E desde então essa relação tem sido uma dúvida imensa pra mim. Pois além de ser um término recente, ainda temos que conviver nós 3 juntas. Ruth, Matilde e a outra professora de alemão do menino, que no caso é ex da Matilde. Ruth Matilde. Complicated. E eu vou explicando para vocês de uma forma didática para que vocês possam ir acompanhando e entendendo a leitura. Não tenho muito interesse em ficar só palestrando aqui não, assim, de uma forma inútil. Eu quero que vocês entendam o significado da carta, minimamente, também isso aqui não vai ser uma aula, né? Para que a gente possa interpretar juntos, para que vocês possam, na verdade, acompanhar a linha de raciocínio. O leque de milhões. Como a Ruth vê a Matilde, como a Ruth se sente com relação a Matilde, como a Ruth se mostra com relação a Matilde e o que impede a Ruth de viver essa relação plenamente, de uma forma saudável. Como a Matilde vê a Ruth, como a Matilde se sente com relação a Ruth, como a Matilde se mostra para a Ruth e o que impede a Matilde de viver essa relação plenamente. Passado, presente, futuro, conselho para Ruth. Trilha sonora. Ruth, esse é o seu momento. Espero que seja um momento de brilhar, mas acho que não. Como é que a Ruth vê a Matilde? Como é que a Ruth vê a Matilde? A cena que ela vê é o eremita, certo? O eremita é uma carta que fala de introspecção, de solidão, pode falar de fins também, né? De conclusões, coisas desse tipo. Não é uma carta muito bacana quando a gente pensa em relacionamentos, porque é uma carta que fala do isolamento,
da distância também, alguém que de alguma forma age de um jeito mais isolado, vamos dizer assim. Então, quando a Ruth olha pra Matilde, o que é que ela vê? Uma pessoa que tem muito, assim, é muito sobre ela. Isso aqui poderia ser, no limite, poderia ser até mesmo uma pessoa egoísta. É uma pessoa que é muito pra dentro, não é uma pessoa que tá exposta. Isso aqui também poderia significar, por exemplo, uma pessoa misteriosa. Quando a Ruth olha pra Matilde, ela vê um certo distanciamento, no mínimo, tá? Como é que ela se sente com relação a Matilde? Aqui vem o 6 de copas. O 6 de copas, ele fala... É uma carta que fala de nostalgia, fala de saudade, mas eu gosto de dizer que ela fala de marcas emocionais do passado. Só que aqui a gente tá falando de um relacionamento que existe há pouco tempo. Então, me parece aqui que talvez a Ruth ainda esteja muito conectada com alguma questão do passado. Inclusive, quando ela me traz um relato, e aí o contexto faz diferença aqui, de que ela tem medo, de que ela já perdoou 2 vezes, já perdoou uma mentira, aí se deparou com outra mentira, perdoou de novo. Quer dizer, ela tá muito marcada com esses episódios. É uma coisa que ela não vai deixar pra trás, assim, tão facilmente, né? Então é como se eu tô me relacionando aqui, mas eu tô toda hora lembrando ou sentindo que você tá me enganando, que você pode estar mentindo. Porque eu te vejo distante, entendeu? Te vejo distante, tem alguma coisa aqui do passado que tá me cutucando aqui no momento atual, então fica essa história. Beleza. Como ela se mostra? Aqui vem o 7 de paus. Eu gosto de dizer que o 7 de paus é como se fosse a cena onde você tá... Carnaval no Salvador. Você tá naquele momento que tá todo mundo assim, ó. Aí que você faz assim, ó. Pode vir pra cima que eu me garanto. É mais ou menos isso. Mas enfim, ela se mostra como alguém que tem capacidade, uma pessoa que minimamente está engajada para superar alguma coisa, para vencer desafios e tudo mais. Então é assim, tenho forças para caminhar, tenho forças para superar obstáculos. O que é que impede Ruth de viver uma boa relação com a Matilde? Aqui vem a rainha de ouros. A rainha de ouros, a gente vai encontrar muito facilmente essa ideia da nutrição, do conforto, do acolhimento, da segurança, da confiança e tudo mais. Quer dizer, definitivamente não é esse relacionamento não é um ambiente no qual a Ruth se sente confortável e acolhida. E as outras cartas aqui me parece que confirmam isso. Quando eu volto aqui pro 7 de paus, essa carta também pode significar uma pessoa que diz assim: olha, Matilde, se você quiser vacilar comigo, eu espero que você se garanta, porque eu me garanto, viu? Se você se garantir pouco, quem se lasca aqui é você. Isso aqui também me vem muito essa ideia de uma pessoa que está armada. Não necessariamente na defensiva, eu acho que aqui é uma postura mais agressiva do que defensiva. Mas é alguém que talvez esteja já esperando o conflito, né? As pauladas. Definitivamente, quando eu olho para isso aqui, eu não vejo uma pessoa que está aberta, que está achando que isso aqui vai ser massa. Aqui é uma pessoa que tem uma série de restrições, aparentemente. Como é que Matilde enxerga a Ruth? Vem a carta da torre. Eu vejo aqui pelo menos 2 possibilidades. Primeiro, o que é a torre? Vocês estão vendo aqui que é uma torre, obviamente. É uma torre que está sendo destruída, que está explodindo aqui, né? Ela tem um raio aqui, ó. Tá vendo o raio? Que bate aqui na cabeça da torre e papoca a torre. A torre, a explosão, o caos, o choque de realidade, onde essas estruturas estão ruindo. Então o que isso aqui me diz? Pelo menos 2 possibilidades. Numa delas, a Matilde vê a Ruth caindo na real, a ficha caindo pra Ruth, a Ruth entendendo demais as coisas, de um jeito que pra ela não parece positivo. É tipo como se ela estivesse vendo o relacionamento entre elas à beira do precipício, no caso, à beira da explosão, né? À beira da explosão da torre. Complicated. Definitivamente parece que a Matilde, né, está preocupada. Mas como ela se sente? Aqui foi uma carta que fala de estudos, é uma carta que eu digo que é como se fosse a carta do estagiário, né? É alguém que se esforça, mas que não vai ter o reconhecimento agora, é um reconhecimento para o futuro. Então o que eu vejo aqui? É como se a Matilde sentisse que elas ainda têm muita coisa para construir, que elas estão num período de construção de alguma coisa. Então assim, elas não estão com um relacionamento plenamente estabelecido. Essa coisa do mostrar serviço, né? Eu preciso mostrar
que eu sou do bem, apesar de ter dado umas vaciladas aí, né? Ter mentido. Complicated. Mas como ela se mostra aí, bicho, é muito interessante isso. Vem o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas, a gente brincando aqui, pode dizer que o Cavaleiro de Copas é o príncipe encantado do tarô. O cara romântico. Vamos brindar, vamos para o jantar, né? Então, quer dizer, ela se mostra como uma pessoa apaixonada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa capaz de fazer aquelas declarações de amor com carro de som. Realmente uma pessoa que é engajada emocionalmente com a Ruth. O que é que impede a Matilde de viver uma boa relação, uma relação saudável com a Ruth? Vem aqui a carta da temperança. A carta da temperança, dentre outras coisas, fala também sobre o tempo. Alguma coisa que leva o tempo, um processo de experimentação. Me parece que talvez a Matilde tenha pressa, talvez ela sinta que ela não tem o tempo necessário para que as coisas deem certo, né? Que as coisas fiquem bem saudáveis. Então, pode haver algum tipo de pressa aqui com relação, por parte da Matilde, com relação a Ruth. Vou fazer uma análise do que aparece até agora no jogo, mais rápido, tá? Basicamente, a Ruth está vendo a Matilde como uma pessoa distante, como uma pessoa que não abre o jogo, uma pessoa que talvez guarde segredos. Ela ainda está muito na sombra dos acontecimentos passados. Então isso aqui pode trazer para a Ruth um posicionamento muito rígido, muito endurecido. Quer dizer, ela ainda está vivendo muitas mentiras do passado. Não superou isso nesse sentido. Mas o que é que ela quer mostrar? Não, vamos para frente, vai dar certo. Mas assim, ela está desconfiada. Mas vamos para frente que vai dar certo. Esse vai dar certo pode ser, vai dar certo o relacionamento, mas esse vai dar certo pode ser, a minha vida vai dar certo. Se vai ser com você ou não, são os 500. E aí a Ruth não se sente muito confortável nessa relação do jeito que ela tá hoje. Por parte da Matilde, aqui me vê um certo desespero, assim. Uma pessoa que tá tendo muito cuidado, tá vendo que as coisas podem ruir, e ela tá tentando demonstrar sentimento, ela tá tentando mostrar que ela é uma pessoa apaixonada, só que existe como se fosse uma pressa aqui, né? Como se a Matilde quisesse acelerar as coisas para resolver logo. Se deixar por aí, talvez não dê. Vamos para a linha do tempo. No passado, Ás de Espadas. As cartas número 1, né? Os Ases, eles falam sobre uma energia em potencial, quer dizer, uma energia que não está estabelecida ainda. Mas o Ás de Espadas ele também pode falar de um corte, de alguma coisa, tá? Então aqui é como se elas duas... Isso aqui é no passado, né? Então assim, houve o início, a iminência, a potência de uma comunicação, uma conversa. Isso aqui pode ter significado que o relacionamento delas ficou por um triz. Uma conversa, mas uma conversa que pode proporcionar um corte. Ou o início de um conflito, de uma briga. Eu não vejo com bons olhos isso aqui. Me parece que elas tiveram no passado aí alguns episódios tensos. No momento atual, eita, aqui é foda. 7 de espadas. 7 de espadas é a carta do fujão. Eu brinco que é a carta que... Aqui no Ceará a gente diz assim, né? A carta do cara que tá se fazendo de doido. Tá tentando dar um de João sem braço, tentando despistar. Vocês estão vendo que é um cara que parece que tá fugindo? Isso aqui pode significar que elas estão se evitando, ou que elas estão interagindo, mas que em algum nível elas estão tentando evitar ou uma a outra, ou então elas estão tentando evitar alguns assuntos. Existe uma energia meio que de pisar em ovos aqui. Definitivamente não é uma energia de romance. Não é energia de amor, de cura, de conversa positiva, não. Tá tenso. Complicated. Até agora o negócio tá tenso. Tendência para o futuro. Esse é o tipo de carta que vai deixar a galera indignada. Principalmente a Ruth, que foi ela que perguntou, né? O pendurado. Ele fala de uma situação que ela é desconfortável, né? O cara tá pendurado. É uma situação que pode simbolizar para a pessoa submissão, mas no limite é uma situação que pode trazer alguma coisa boa para a pessoa. No limite. Então, quando eu enxergo as coisas de ponta cabeça, quando eu fico de ponta cabeça, eu tenho uma visão iluminada. Veja aqui o pendurado que tem de ponta cabeça, pode ser que eu veja alguma coisa nova. Isso aqui pode significar que a Ruth, se ela estiver disposta a ver as coisas por uma outra perspectiva, pode ser que ela seja beneficiada, pode ser que esse relacionamento seja mais interessante. Mas, sinceramente, a essência da carta, como ela fala de submissão, de uma situação desconfortável, me parece aqui que
esse desconforto que vocês estão vendo que tá no relacionamento inteiro, tudo que aparece aqui no jogo traz um pouco desse desconforto, dificilmente ele vai se diluir. Vai ficar meio ruim. Menina. Conclusão, né? Conselho pra Ruth. Vem aqui o 4 de paus. Ele pode falar da estruturação do entusiasmo. E ele pode falar também de celebrações, festas. Então eu vejo aqui algumas coisas. Por um lado é assim, Ruth, ou vai ou racha. Se for pra ficar mais ou menos, melhor não ir. Se você vai ficar no relacionamento, fique e aí deixa essas coisas que aconteceram pra trás e vai procurar se motivar. Ficar vivendo na sombra do passado certamente não é uma boa ideia. Aí assim, se você perceber que é uma limitação sua, que você não consegue conviver com isso que aconteceu, aí é melhor ir embora, porque ninguém merece. Não é uma coisa legal você ficar namorando com uma pessoa que ela tá toda hora na sombra daquilo que aconteceu no passado. Então assim, ou perdoa e vai pra frente, ou então vai embora. Quer dizer, aqui não existe muito meio termo, sabe? Me parece que existe uma tendência desse relacionamento continuar e dele ser desconfortável durante mais um tempo pra você. Momento importante do jogo. Vocês percebem que o jogo aqui ele não fala pra pessoa ir embora? Quem tem que tomar a decisão se continua ou não no relacionamento é ela. Porque tu imagina que eu digo pra pessoa assim, pode ficar que vai ser lindo e maravilhoso. Aí não é. Aí a pessoa vai sofrer. Aí depois ela vai dizer, o Marco Júnior disse que era pra eu continuar e agora eu tô sofrendo. A culpa é dele. Então, em alguns casos, que geralmente são casos muito extremos, o tarô pode chegar a dizer, olha, isso aqui não é bom pra você, melhor você sair. Nesse caso, o jogo tá colocando pra ela. Me parece aqui que tem um jeito. Primeiro que a gente tá falando mais da Ruth, tá? Eu não vou entrar muito na Matilde porque não foi ela que perguntou. Tem algumas coisas aí com relação a ela que precisa ser vista. É uma pessoa que aparentemente tá numa certa defensiva, tá meio receosa, meio cabreira. E aí pra você se relacionar estando só com um pé dentro, é meio foda. A Matilde, o jogo mostra aqui que assim, de alguma forma ela tá tentando se mostrar, né? Tá tentando mostrar serviço, tá tentando mostrar sentimento. É como se ela estivesse correndo contra o tempo. Complicated. É uma situação delicada aqui. E aí, quem vai decidir é a Ruth. Se for pra ir, vai com força. Se for pra ficar no mais ou menos, nem Ruth merece isso, nem Matilde merece isso. Não estamos aqui para julgar, deixem os julgamentos para os juízes. Quando eu sou juiz, sou tarólogo, eu vou só ler carta. Tá bom, minha gente? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado e principalmente espero que tenha sido útil. Quem quiser esse jogo ou outros jogos que eu tenho disponíveis também, fala comigo no direct, @JuniorQuintela. Fala comigo no direct que a gente marca. Beijos, até a próxima.